Tudo bom, gente? Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu acho que ficou algo obscuro no slide anterior que eu enviei para vocês. E também para tirar algumas dúvidas que possivelmente alguns de vocês estão tendo ou, né, estão de fato apresentando. Algo me chamou bastante a atenção, né, nas dúvidas aí que vocês estão tendo e também sobre um assunto não correlacionado à turma, mas que está correlacionado a esse tema do Covid, né, 19, que está afetando a população. Então tem muita gente, né, que está falando que o vírus ele não infecta o sistema respiratório, né, ele fica um período de tempo, né, na parte superior do sistema respiratório. Então eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês com o intuito de vocês aprenderem, sanarem suas dúvidas e evitar alguns erros que algumas pessoas elas estão disseminando, né, no dia a dia para a gente. Então, você como profissional da área da saúde, você tem que de fato ter o conhecimento, né, anatômico e fisiológico do nosso corpo para a gente não cair em algumas armadilhas. Tá bom? Tranquilo? Bom, vou falar aqui brevemente aqui. O sistema que eu estou trazendo mais uma vez para vocês é em relação ao sistema respiratório. Eu dei um slide para vocês, né, de alguns professores falando da parte anatômica, e aqui eu vou rever a parte anatômica com vocês e eu vou me aprofundar na parte fisiológica desse sistema, tá? Lembrando que depois eu vou mandar outro slide de outro conteúdo para vocês, a gente vai falar sobre o sistema genital, tá? Ali eu trago também toda a parte anatômica e fisiológica, mas nesse momento a gente vai se atentar aqui com o sistema respiratório. Então hoje eu vou dar um reforço para vocês nesse conteúdo, tá bom? Vamos lá. Quando a gente está falando de sistema respiratório, a gente associa muito o pulmão, né? Só que a gente tem que compreender que o sistema respiratório ele não tem apenas um único órgão que faz a função de troca gasosa. Na realidade, a gente tem toda uma complexidade de órgãos, a gente tem toda uma complexidade de estruturas que elas vão facilitar desde a captura do oxigênio até a disseminação dessa molécula para o nosso sangue. Por isso que é dividido o sistema respiratório em duas partes. A gente tem uma parte superior e a gente tem uma parte inferior. Na parte superior do sistema respiratório, a gente tem o nariz, a faringe e as estruturas associadas a ela. A gente vai ver no próximo slide. Já na parte inferior, a gente tem a laringe, a traqueia, brônquios e pulmões, né? É o que a gente observa aqui nesse slide. Olha só, o slide aqui, cadê a... Eu não tenho a lixeira, mas eu tenho aqui a setinha, ó. Hoje a gente vai na setinha mesmo, não tem lixeira, tem que ir na setinha. Então o que acontece? Esse primeiro slide aqui superior está demonstrando para a gente aqui, ó, perfeitamente como é que é dividido o sistema respiratório. Nota o seguinte, onde eu vou passar aqui a setinha. A cavidade superior, a gente vai ter uma outra cavidade que a gente vai chamar de cavidade nasal. A gente vai ver como é que é compreendida a cavidade nasal, tá? E essa cavidade nasal, né, ela vai ser compreendida externamente pelo nariz, tá? E a cavidade em si. Já na parte inferior, o que a gente tem? A gente vai ter a laringe, a traqueia, que é essa parte aqui, os brônquios, tá? Direito e esquerdo. E, obviamente, a gente vai ter o quê? O pulmão. Tudo bem? Adiantando a explicação, na parte superior... Né? Peraí, cadê o setinha? Ih, tá dando pau. Tá, voltou. Então, ó, na parte superior, qual é a função da parte superior aqui, basicamente, né? Compreendida por nariz e cavidade nasal? Ela vai captar o ar, filtrar o ar, aquecer o ar e direcionar o ar para a parte inferior. Então isso aqui na realidade é o que demonstra a função da cavidade superior. Ela capta o ar, umedece, aquece, filtra e direciona esse ar para a parte inferior. Então basicamente isso que está falando sobre a cavidade superior. Ela vai conduzir o ar. Tá? Agora, quem tem a função de captar o ar, levar o ar que eu falo oxigênio, quem tem a função de captar esse oxigênio, disseminar ele para a corrente sanguínea, fazer a troca gasosa é quem? É a parte
inferior, né? Especificamente, a gente vai ter um órgão dentro do pulmão, ou melhor, uma estrutura dentro do pulmão, que a gente vai chamar de alvéolo, né? Alvéolo pulmonar. Ele que vai fazer justamente essa troca gasosa, só que a gente vai entender melhor posteriormente. Então, veja que aqui eu tenho uma imagem cadavérica, só atentando, né, chamando um pouco a atenção. Se a gente reparar bem, acima da cavidade nasal, a gente tem como se fosse algumas aberturas. Esse mausinho aqui está dando pau. Essas aberturas aqui, como se fosse alguns, abre aspas, alguns buraquinhos, é o que a gente vai chamar de seios, né, paranasais. Tudo bem? Então a gente tem o seio esfenoidal, o seio etimoidal, o seio frontal. Essas cavidades, elas são que elas são provenientes, elas são cavidades ocas provenientes ali de ar. Né? Então, quando a gente tem a inflamação, né, dos seios nasais, a gente tem um acúmulo muito grande de secreção nessa região, é onde a gente vai ter futuramente que a famosa sinusite, né, que é a inflamação ali dos seios, né, nasais. Tá legal? Bom, então, dito isso, a parte aqui inferior é uma imagem cadavérica, então se a gente observar bem, nas laterais, na parte inferior, nós temos o pulmão, pulmão direito, pulmão esquerdo. Note que o pulmão direito ele apresenta apenas duas estruturas, uma estrutura superior e uma estrutura inferior. Essa estrutura a gente vai separar entre superior e inferior através de uma linha que a gente chama de fissura. Então, no lado direito, a gente tem uma fissura, né, que é separada em direita e esquerda. E já no lado esquerdo, a gente vai ter três fissuras, né? Uma superior, uma média e uma inferior, tá? A gente vai entender melhor sobre isso aí daqui a pouquinho. Então, ó, além do pulmão, né, quem a gente tem superiormente, né? Isso aqui a gente vê que é a artéria aorta, tá? A artéria carótida comum esquerda, a artéria carótida comum esquerda, mas isso não vem ao caso. Mas olha só quem a gente tem aqui, ó. A gente tem a traqueia, tá? Um pouco acima a gente vai ter a laringe e a gente vai ter uma cartilagem que conecta a traqueia com a laringe. Essa cartilagem é o que a gente chama de cartilagem cricoide, tá? A gente vai observar isso daqui a pouquinho. Bom, o que acontece? Se a gente reparar bem, as funções do sistema respiratório, elas são bem básicas. Então, a primeira função do sistema respiratório é captar oxigênio e remover dióxido de carbono. Não é gás carbônico, não, é dióxido de carbono, CO2. Essa é a função que ele tem. Se ele consegue fazer essa troca de gases, obviamente, ele consegue regularizar o pH do sangue. Isso você tem que levar para a sua vida. Já que você vai trabalhar em laboratório, seja laboratório particular ou laboratório hospitalar, né? Me corrija se eu estiver falando alguma besteira, você vai observar muito isso, porque tem um exame que a gente tem que fazer, tá? Que a gente chama de... Deixa eu me lembrar. A gente chama de punção arterial, né? A gente vai fazer uma punção arterial, gasometria, pronto. A gente tem um exame que a gente chama de gasometria para a gente saber justamente como é que está a composição daquele sangue em relação aos gases. Então, no momento que eu tenho baixa saturação, professor, o que é baixa saturação? Escreve tudo isso no caderno que você está escutando agora. Se você não está com o tempo, pausa o vídeo, faz as suas coisas, depois você volta e escreve. Pois bem, continuando. Saturação é quando eu tenho pouca quantidade de oxigênio no meu sangue. Isso é prejudicial. Por quê? Porque eu tenho que avaliar o que está fazendo com que eu venha a ter baixa captação de oxigênio no sangue. Então a gente tem vários fatores que vão interferir para a diminuição da quantidade de oxigênio no meu sangue. Pode ser desde uma doença pulmonar simples, por exemplo, uma rinite, até uma doença mais severa, por exemplo, uma pneumonia, um derrame pleural, tá? Uma bronquiatelectasia. Então são algumas doenças ali que pode contaminar não, pode prejudicar o sistema respiratório. Eu tenho pouca quantidade de oxigênio no sangue. Isso é ruim porque essa pouca quantidade de oxigênio no sangue,
obviamente vai interferir ali no meu sistema neural, meu cérebro, né, ele precisa de oxigênio para se manter vivo, e isso pode fazer com que eu venha desenvolver até uma parada cardiorrespiratória, dependendo de que paciente seja e dependendo da doença que está fazendo isso, tá? Bom, então essa é uma segunda função dele, né, na regulação de pH do oxigênio no meu sangue. A terceira é também a função do sistema respiratório é produzir os sons, a fonação, a fala, né, ela é desenvolvida, né, os sons da fala ela é desenvolvida através do sistema respiratório, pelo tom, né, da voz, por exemplo, aguda, grave, então isso é desenvolvido por ali. A gente vai ver daqui a pouquinho, isso aí é maneiro, por que algumas pessoas, principalmente do sexo feminino, quando elas fazem o uso de substâncias anabolizantes, por que a mulher ela fica com um tom de voz mais grave. A gente vai observar isso daqui a pouquinho no próximo slide, né? E a sensação do olfato ela é desenvolvida por ali, por quê? Porque na parte superior da cavidade nasal, a gente vai ter vários nervos que eles vão se integrar na cavidade nasal, permitindo com que o meu cérebro ele venha captar e diferenciar os odores. Então, e isso é interessante, né? Desenvolvendo ali o estímulo do olfato. Tá? Bom, vamos entender aqui melhor aqui. Vamos lá. Já que eu estou falando aqui da primeira parte do sistema respiratório, parte superior, é interessante a gente falar do nariz. Né? O nariz ele tem a parte externa e ele tem a parte interna. A parte externa do nariz ela é desenvolvida por cartilagens. Então a imagem está bem demonstrando para vocês. Toda essa parte de coloração azulada é uma parte do nariz que a gente chama de cartilagem. Então isso é interessante a gente observar. Já de antemão, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: a cirurgia que vai moldar essa cartilagem a gente chama de rinoplastia. Então a rinoplastia é comumente chamada de cirurgia do nariz. É a cirurgia que vai fazer a alteração dessa cartilagem. Por isso que a cirurgia ela consegue moldar ali o nariz daquela pessoa. Tá? E essa cartilagem ela é desenvolvida basicamente por 4 tipos. Então, medialmente, a gente tem uma cartilagem, né? Medialmente, a gente vai ter uma cartilagem, a gente chama de cartilagem do septo nasal. Então, medialmente, eu tenho uma cartilagem. Nas laterais, eu tenho 2 cartilagens, ou seja, um par, que a gente chama de cartilagens nasais laterais, tá? E eu tenho uma série de cartilagens, né? Inferiores e menores que a gente chama de cartilagens alar ou alares, né, do nariz. Então eu tenho basicamente que uma cartilagem medial que a gente vai chamar de cartilagem do septo nasal. Eu tenho 2 cartilagens laterais que obviamente vão chamar de cartilagens nasais laterais e inferiormente a gente vai ter o que? Cartilagens alares. Essas cartilagens que vai formar a parte externa do nosso nariz. Uma coisa importante a gente saber, a parte dos cílios do nariz, ou seja, a parte interna do nariz, onde ficam os pelos, a gente chama de vestíbulo nasal. Então isso é importante você saber. A parte externa é cartilagem. A parte interna do nariz, onde tem os cílios, e a função desses cílios, que a gente chama de pelo, a função deles é justamente fazer a filtração do ar, captar ali sujidades, micro-organismos, e esses cílios eles são movimentados, eles são estimulados, obviamente, através do ar que nós inspiramos e expiramos, e esses cílios eles são ligados através de nervos. Esses nervos eles vão subir a cavidade nasal numa estrutura que a gente chama de bulbo olfatório. Então, o bulbo olfatório é um tipo de estrutura que ela fica acima da cavidade nasal e essa estrutura, ela que vai justamente captar os odores que nós sentimos. Então ela vai fazer a distinção ali do cheiro que nós sentimos no momento óbvio que nós ali inspiramos. Tudo bem? Tranquilo? E isso também é legal, por quê? Porque se tiver algum tipo de substância que venha me causar alguma irritação, o bulbo olfatório ele é estimulado e faz com que aquela cavidade nasal ela justamente venha a secretar muco. E esse muco em excesso é que justamente vai fazer um processo que a gente chama de constipação.
tá? Quem tem ali rinite sofre muito com isso, porque qualquer tipo ali de sensação, qualquer tipo de estímulo ali na região olfatória faz com que produza muito muco e ele vai ter uma constipação que a gente vai chamar de constipação nasal. Tá bom? Tranquilo? Tá de boa aí? Vamos aqui para o próximo slide. Olha só, eu tenho duas fotos aqui. A primeira é uma imagem, ou melhor, no lado esquerdo é uma imagem cadavérica e no lado direito é uma demonstração. Né? O que acontece? Vamos supor que eu peguei ali um rosto ali de um cadáver, cortei ao meio, né? Se eu cortei ao meio, logo a gente diz que é o quê? Que é um corte sagital, né? Sagital medial, porque eu vou dividir a estrutura em dois lados, esquerdo e direito, né? E aí a gente vai conseguir observar internamente como é que essas cavidades elas estão, tá? A gente vai falar agora aqui pra gente. Então, ó, passando aqui a seta aqui do mouse, aquela parte que eu falei das cartilagens é a parte aqui do nariz, tá? Internamente onde ficam os cílios a gente chama de vestíbulo nasal, embora aqui só está escrito vestíbulo, tá? E acima desse vestíbulo nasal é onde a gente vai ter uma estrutura, tá? Quase microscópica, que a gente vai chamar de bulbo olfatório. Essa região do bulbo olfatório é pertencente ao sistema nervoso central. Ele vai ter filamentos de nervos que vão se ligar aos cílios para justamente fazer todo esse processo olfatório. Bom, fora isso, o que a gente vai observar? A gente tem uma cavidade. Cadê o mouse? Beleza. A gente vai ter uma cavidade interna do nariz, a gente chama de cavidade nasal, tá? Então a cavidade nasal é toda essa parte aqui onde eu estou passando aqui o mouse, tá? Ó. Toda essa parte aqui onde eu estou passando o mousezinho é a cavidade nasal. A cavidade nasal, tá? Ela vai ser dividida em três tipos. Então ela vai ter algumas prateleiras, tá? Empilhadas dentro dela. Essas prateleiras é o que a gente vai chamar de meatos nasais, tá? Ou melhor dizendo, a gente chama de conchas nasais, tá? Então a gente vai ter uma concha, cadê? Mousezinho. Tá aqui. Então a gente vai chamar uma concha nasal inferior. A gente vai ter uma concha nasal média, não é superior não, tá? E a gente vai ter uma outra concha nasal que a gente vai chamar de concha nasal superior. Então a gente tem uma concha nasal inferior, tá? A gente vai ter uma concha nasal média e a gente vai ter uma concha nasal superior, tá? Então, ó, superior, média, não é inferior não, hein? Escrever inferior na prova vai perder a questão de bobeira. Média, e aí sim é inferior. Só que o que acontece? O espaço entre essas conchas, é o que a gente chama de meato, divisão. Então a gente vai ter, cadê o mousezinho? Tá sumindo ele. A gente vai ter um meato nasal, meato é abertura, um meato nasal inferior, um meato nasal médio e um meato nasal superior, tá? Então, entre as conchas nasais, nós temos o que? Os meatos nasais. E qual é a função dessas conchas e meatos? A função dessas conchas e meatos é justamente fazer um processo de turbilhamento do ar. Essa é a função dessas estruturas. Então, o ar ele vai ser direcionado à cavidade nasal, lembra que eu falei? Além do processo de umidificação e filtração, o ar ele vai ser o quê? Ele vai ser turbilhado ali, para que depois ele possa ser o quê? Cadê o mousezinho? Aí, ó. Tá vendo? O pessoal tava reclamando da lixeira. Agora o mouse não tá querendo pegar. Ficou com ciúme. Então, ó, aqui, ó. Voltou. Então, ó, o ar, além desse processo aqui, ele vai ser turbilhado nessa região. Tá bom? Tranquilo? Para depois ele ir para a parte inferior. O que acontece? A cavidade nasal, ela é altamente vascularizada, cavidade nasal. Ela tem grandes vasos ali, grandes vasos não. Ela tem grande quantidade de vasos, né? Esses vasos eles são minúsculos, óbvio. E esses vasos eles são importantes para fazer o processo de o quê? De umidificação do ar. O nosso ar primeiro ele tem que ser umidificado, filtrado. Então quem vai fazer esse processo é essa região. Tanto é que quando a gente toma alguma pancada na parte nasal, a primeira coisa que acontece com a gente é o quê? O sangramento.
E o que acontece quando a gente sangra o nariz? O que a mamãe da gente faz? Vai fazer o quê? Uma hiperextensão da cabeça, joga a cabeça para trás. Qual o problema disso? O problema é que aquele sangue que ele está escorrendo, ele pode cair o quê? Ele pode cair para a parte inferior do sistema respiratório, é onde vai acontecer a bronco o quê? Aspiração, que o pessoal chama de engasgamento. Então, o correto mesmo quando a gente sofre uma pancada é o quê? É fazer um tampão, fazer um tamponamento nasal. Aí alguém vai perguntar, mas professor, pô, mas eu vou ficar com isso o tempo todo? Lógico que não. Porque quando a gente tem um sangramento nasal intenso, você vai colocar um tampão para até você chegar ao quê? O pronto-socorro. Você não coloca um tampão no nariz, ah não, agora eu vou dormir. Não, não existe isso. Isso é loucura. Né? Então, tá aí uma explicação aí para vocês. Vamos continuar. O que vai acontecer? Mais inferiormente, cadê o mousezinho? Eu tenho uma estrutura bem aqui que a gente chama de osteofaringe da tuba auditiva. Falei em inglês? Falei. O que essa estrutura ela vai permitir? Ela vai permitir a conexão entre a orelha e a faringe. Tanto é que quando a gente tem alguma irritação no ouvido, quando a gente vai coçá-lo, a gente sente uma irritação bem na garganta. Então o ouvido e garganta, os dois eles são muito íntimos. Tanto é que a gente tem até um tipo de especialidade médica que a gente chama de otorrinolaringologista. O otorrinolaringologista, é o que o pessoal chama muito de otorrino, né? Ele é o camarada que justamente vai avaliar essas estruturas. Então, por isso é interessante nós sabermos. Porque tem estruturas que vão fazer inflamação no ouvido que elas podem comprometer o sistema respiratório. E tem algumas doenças ocasionadas por micro-organismos que infectam a cavidade superior do sistema respiratório que pode causar inflamação no ouvido que a gente chama de otite. Então, olha só que bacana a gente entender. E já de antemão, já falo para vocês algumas coisas. Por exemplo, o uso em relação da máscara. Às vezes a gente vê o camarada botar máscara e ele coloca a máscara o quê? Inferiormente à cavidade nasal. Não está protegendo de nada. Porque você, ao momento de você inspirar, você pode captar não só o Covid-19, que está agora na onda, mas você pode ali ter algum tipo de micro-organismo, alguma partícula e você pode se contaminar. Tá? Então isso é interessante a gente saber. Continuando, entre a cavidade Entre a cavidade nasal e a cavidade oral ou bucal, né? Lembra lá da aula do sistema gastrointestinal? Né? Então o que acontece? Entre a cavidade nasal e a cavidade oral, a gente tem uma estrutura que conecta essas duas regiões. Ó, anota aqui, ó, oral, nasal. A estrutura que conecta essas regiões, a gente chama de faringe. Então, a estrutura que conecta uma região com a outra, a gente chama de faringe. Sendo que, quando a faringe ela entra em contato com a cavidade nasal, a gente chama de nasofaringe. Então, nasofaringe é essa região aqui. Quando essa estrutura, ela entra em contato com a cavidade oral, a gente chama de orofaríngeo. Abaixo aqui do palato mole. Tá? Então, abaixo do palato mole, a gente tem uma estrutura que a gente chama de orofaríngeo. Inferiormente à cavidade orofaríngea, acima da epiglote, a gente vai ter uma outra região que a gente chama de laringofaringe. Então você nota que você tem uma única cavidade, que a gente vai chamar de faringe, mas por ela estar intimamente ligada a outra cavidade, é onde ela vai receber nomes. Se ela está conectada com a cavidade nasal, a gente chama o quê? Nasofaringe. Se ela está conectada com a cavidade oral, orofaringe. E se ela está conectada ali com a região da laringe, a gente chama de laringofaringe, tudo junto. Tá bom? O que vai acontecer nisso aqui? Pelo fato da cavidade nasal e a cavidade oral são cavidades que elas estão em contato uma com a outra, logicamente que separadas pelo palato duro, pelo osso palatino e pelo palato mole, né, onde vai se desenvolver a úvula, né, também chamada de campainha. Né? Então, o que acontece nisso aqui?
Além da úvula, no momento que a gente mastiga, ela se fecha, não permitindo a passagem de alimento para a cavidade nasal, né? A laringe, ela também vai desenvolver uma função. Por quê? No momento da deglutição, no momento que você empurra o alimento para trás da língua, esse alimento, quando ele vai ser empurrado, né, ou melhor, ele vai ser direcionado à cavidade do estômago, existe uma estrutura acima da laringe que a gente chama de epiglote, né? Epiglote, acima da glote. Essa estrutura ela serve como uma válvula. Por quê? Porque ela fecha e isso faz com que o alimento não seja direcionado para onde? Para o sistema respiratório. Nota o seguinte, a laringe ela está anteriormente ao esôfago. Então, o esôfago, que é aquele tubo digestório que conecta a boca com o estômago, ele fica anteriormente à laringe. O que é anteriormente? Na parte de trás. Já a laringe, ela fica o quê? Anteriormente. Então, isso talvez pode ser uma questão até de prova futuramente, que você for fazer, que eles vão falar assim, marque a alternativa que corresponde à localização da laringe. Aí você fala, ai meu Deus, agora, ferrou. Não, só você prestar atenção. A laringe, ela se encontra o quê? Tá certo, ela se encontra anteriormente ao esôfago e posteriormente o quê? Ao osso externo. Estou me corrigindo. Já o esôfago, ele se encontra o quê? Posteriormente à laringe e anteriormente o quê? A coluna vertebral. Tudo bem? Tranquilo? A coluna vertebral aqui, ó. Que região? Região cervical, tá bom? Tanto é que a pessoa que ela faz cirurgia na região cervical e ela precisa passar uma sonda, né, para se alimentar, é contraindicado. Por quê, professor? Porque ó, é só você perceber. O camarada fez uma cirurgia aqui na coluna cervical e aí eu tenho que fazer uma flexão da nuca desse cara, eu posso lesionar aqui permanentemente aquela estrutura. E aí esse camarada vai ter complicação, então é contraindicado. Aí a gente vai fazer um outro procedimento que a gente chama de gastrostomia ou jejunostomia. Logicamente tem que fazer uma avaliação médica. Não vou entrar muito a fundo nisso porque isso é aula de sistema respiratório, mas é só para a gente entender bem, tá? Vamos lá. Bom, já que a gente está falando da laringe, a gente tem que entender o seguinte: a laringe ela é compreendida por várias estruturas, desde as cordas vocálicas até a cartilagem que a gente chama de cartilagem tireoide, tá? Entre outras estruturas que eu vou falar aqui para você. A gente tem que entender o seguinte: a laringe, como ela é uma estrutura que faz parte da estrutura inferior do sistema respiratório, essa laringe ela vai ser ancorada a um osso que a gente chama de osso ióide, tá? Então a laringe é toda essa estrutura aqui, tá? Ó, toda ela vai ser ancorada a um osso que a gente chama de osso ióide. E essa laringe ela vai ser ancorada através de uma estrutura que a gente chama de membrana tireoide. Por que tireoide? Porque a conexão entre a cartilagem tireoide ao osso ióide. Então ela vai ficar ancorada ao osso ióide. Tá bom? Tranquilo? Bom, o que vai acontecer? Se você reparar bem, né, anteriormente, que é a imagem à sua esquerda, a gente tem uma estrutura, né, de formato triangular, né? Ele se assemelha a um formato triangular. Você pode estar falando errado, né? Então, o que acontece? Essa estrutura aqui ela serve para a proteção da nossa laringe. Ela vai proteger justamente aqui as nossas cordas vocálicas. Essa estrutura aqui é o que a gente chama de cartilagem tireoide. Tireoide significa em formato de escudo. Tíreo, né? Escudo. Oide é em formato de. Então, tireoide é uma estrutura em formato de escudo. Escudo que é para proteção. E inferiormente, nas laterais, a gente vai ter uma glândula que a gente chama de glândula tireoide. Lógico que a glândula tireoide ela não faz parte do sistema respiratório, mas ela se encontra aqui devido à sua intimidade que ela possui com a cartilagem tireoide, tá bom? Em sistema endócrino, a gente vai estudar qual é a função da cartilagem tireoide. Continuando, o que vai acontecer? Na parte interna da laringe, na parte interna que é a sua imagem à esquerda, nota que você consegue ver uma estrutura, né, semelhante a um leque. Essa estrutura é o que a gente chama de cartilagem epiglótica. Então, essa cartilagem epiglótica, o que vai acontecer?
ela vai se fechar no momento que nós deglutimos, fazendo com que o alimento ele não venha cair na traqueia. Tá legal? Tranquilo? E o que vai acontecer aqui? Tirando aqui a cartilagem epiglótica, tá? A gente vai ter um par de cartilagens bem acima, que a gente chama de cartilagem corniculada, e uma cartilagem inferior, que a gente chama de cartilagem aritenoidea, tá? Qual é a função dessa cartilagem aí? Essa função dessas cartilagens, elas servem justamente para fixar e ancorar as nossas pregas vocálicas. Então, no momento quando a gente vai falar, o que vai acontecer? O ar, ele é direcionado, né, a essas estruturas que a gente chama de pregas vocálicas, tá? E vai causar uma vibração. Essa vibração causa uma tonalidade onde a gente vai ter o quê? O tom da nossa voz, desde grave até agudo. Tudo bem? Tranquilo? E quem é que vai fazer a contração dessas pregas vocálicas? A gente vai ter nas laterais dessas pregas vocálicas músculos. Agora eu vou falar do anabolizante. Esses músculos, na realidade, são músculos intrínsecos que vão fazer justamente a contração das pregas vocálicas. Então, o que acontece no caso da mulher? Quando ela faz uso de substância anabólica, esses músculos, eles sofrem uma hipertrofia. Essa hipertrofia, o que vai fazer? Ela diminui a passagem no ar da prega vocálica. A diminuição da prega vocálica, imagem no canto direito inferior, você consegue observar bem. Essa prega vocálica ela vai encurtar e isso faz com que o ar se torne o quê? Se torne mais grosso. E isso faz com que ela venha a ter uma voz o quê? Masculinizada. Então esse é o problema que se dá. Tudo bem? Sem contar de outros fatores. Mas correlacionado ao sistema respiratório, isso é um problema que vai se dar em relação ao uso de anabolizante. Professor, diga, isso é para sempre? Ela pode até melhorar, mas 100% não. Quantos por cento? Depende da pessoa, depende do que ela está fazendo, depende de quanto tempo ela está usando aquela substância. 30%, 40% mais ou menos, mas 100% aquela voz que era, infelizmente isso não vai acontecer não, tá? Bom, continuando, o que a gente vai observar? Né? A gente observa o seguinte, ó. Tá aqui. A gente vai observar o seguinte. Inferiormente à cartilagem tireoide, né? Tudo isso aqui é a laringe, tá? Inferiormente à cartilagem tireoide, a gente vai ter outra cartilagem. Outra cartilagem. Essa cartilagem ela vai se ligar a uma estrutura que também se chama cartilagem, ou melhor, a gente vai ter a cartilagem tireoide. Ela vai se ligar a uma estrutura que a gente chama de cartilagem cricoide. A ligação entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide se dá através de uma estrutura que a gente chama de ligamento ou membrana cricoide. Tá, mas para que serve isso? Presta atenção. Todo mundo fala e todo mundo sabe sobre uma coisa que a gente chama de traqueostomia, né? Só que as pessoas confundem muito traqueostomia com aquilo que a gente vê em seriado de TV. Quando você vê algum seriado, seja lá qual for, que você vê que um camarada ele tem uma incapacidade de fazer respiração, e essa incapacidade se dá devido a uma obstrução, e aí você vê aquele rapaz ou aquela menina pegarem uma tampa de uma caneta e furar ali o pescoço daquele camarada, todo mundo fica falando, de boca bem cheia, que isso aí é uma traqueostomia. Só que agora eu vou falar para você que isso aí está errado. Por quê? Porque traqueo vem de traqueia. Traqueia é inferiormente. Se você falar para mim que a tua traqueia está bem acima do pescoço, então você é um mutante. O que acontece é o seguinte. Esse procedimento que o camarada está fazendo não é traqueostomia. Esse procedimento que ele está fazendo a gente chama de cricoidotomia. O que é cricoidotomia? A cricoidotomia é uma abertura justamente nessas pregas que vão ligar a traqueia com a cartilagem cricoide. Então a gente vai fazer a abertura bem ali. Ah, professor, mas por que a gente tem que saber desse procedimento anatômico? Porque você tem que entender o seguinte. Posteriormente à cartilagem da tireoide, quem eu vou ter? Cordas vocálicas. Então, no momento que o camarada vai fazer um procedimento desse, se ele não tiver
a compreensão na anatomia humana, o que ele faz com aquele indivíduo? Ah, ele morre? Não. O que ele vai fazer? Ele faz com que esse camarada ele venha ter perda o quê? Ele vai fazer com que o camarada ele venha ter perda da voz. Por quê? Porque ele vai romper, foi ótimo. Ele vai romper as cordas vocálicas. Então, esse é o problema que se dá quando a pessoa ela não tem o conhecimento anatômico. Fora que, nas laterais das cartilagens cricoide e tireoide, né, que vai ficar acima, o que a gente tem? A gente tem um par de artérias. A gente chama de artérias o quê? A gente chama de artérias carótidas. Comum direita, comum esquerda. Fora do que? As veias jugulares. Então não é um procedimento tão simples assim não. Tanto é que na área da enfermagem, né, puxando peixe aqui para minha área, o enfermeiro ele pode fazer esse tipo de procedimento. Lógico, é um procedimento emergencial. Então ele pode fazer no hospital. No caso, quando eu estou falando de emergência, é uma situação crítica que, infelizmente, eu não tenho outro profissional cabível ali para fazer a execução desse procedimento. Estou falando de uma situação realmente caótica, que não tem mais ninguém a não ser a mim. Eu só vou poder fazer esse procedimento desde que eu venha a ter o quê? Eu venha a ter um cunho de conhecimento. Eu venha a ser o quê? Captado, aperfeiçoado para fazer aquilo. E se eu não tiver, professor? Faz o básico, chama emergência. Tá legal? Continuando a explicação. Essa cartilagem cricoide, né? Cricoide ou cricoide, essa cartilagem que vai fazer justamente a união da cartilagem tireoide com a traqueia. Então, quem é que liga a cartilagem tireoide com a traqueia? É a cartilagem cricoide. Tudo bem? Tranquilo? E aí, a traqueia já vai fazer parte do trato inferior do sistema respiratório. E se você reparar bem... Cadê o mousezinho? Ô, meu pai, cadê? Porra. Se você reparar bem, essa traqueia, você observa que ela tem vários anéis, né? Como se fosse um formato de C. Esses anéis eles são importantes por quê? Porque elas são de estruturas rígidas e ela não permite com que a estrutura da traqueia ela venha o quê? Ela venha se colapsar. O que é isso? Ela venha colabar, grudar. Então ela não permite com que a traqueia ela venha fazer essa obstrução. Então isso é importante. Logicamente que essa estrutura ela vai se ramificar, tá? Mais abaixo, é onde a gente vai dividir a traqueia em uma estrutura que a gente chama de brônquios. Então eu tenho brônquios. Eu tenho dois brônquios no lado direito. Cadê o mauzinho? Ele vai e aparece, ó. Dois brônquios no lado direito, como eu havia falado. Brônquio principal esquerdo, né? E a gente vai ter o brônquio segmentar direito, né? Brônquio principal direito, brônquio segmentar direito. Então são dois brônquios no lado direito, tá? No lado esquerdo a gente vai ter brônquio principal esquerdo, brônquio lombar e brônquio segmentar esquerdo. Então são três no lado esquerdo, são dois no lado direito. Tá legal? Então, ó, essa primeira imagem aqui é uma imagem anterior e a outra é uma imagem posterior. O que é posterior? Parte de trás. Tá bom? Tranquilo? Então isso a gente tem que entender. Isso é legal por quê? Porque vamos supor que futuramente, sei lá, você tem a oportunidade de pegar uma peça cadavérica. E aí, teu professor, tua professora, ela coloca essa peça para você e fala, olha, falando de tal, fala para mim qual o posicionamento dessa estrutura. Que lado está essa estrutura? Direita ou esquerda? Aí você vai olhar assim e falar, ai meu Deus. É simples. Se você vê três regiões abaixo, né, três regiões abaixo ali da traqueia, esse lado é o quê? O lado esquerdo. Se você vê dois segmentos, é o lado o quê? O lado direito. Tudo bem? Vamos lá. Olha o brônquio aí, bonitão. Então, os brônquios, na realidade, eles vão se dividir, né, em direito e esquerdo. Esses brônquios principais, né? Cadê o mousezinho? Espera aí. Ó, o mouse vai, aparece. Pronto, voltou. Esses brônquios aqui principais, né? Direito e esquerdo. Eles vão se dividir, né, em brônquios menores. Esses brônquios menores eles vão chamar de brônquios lobares, né? E esses brônquios lombares eles vão se continuar a ramificar, dando brônquios
que a gente vai chamar de brônquios segmentares, e eles vão se ramificar em outras estruturas que a gente vai chamar o quê? De bronquíolos. E esses bronquíolos eles vão sofrer uma ramificação que a gente chama de bronquíolos terminais. Então, o que acontece? A região dos brônquios ela vai se ramificar tanto que a gente vai chamar processo de arborização. Por que é arborização? Porque é semelhante a uma árvore. Então é que a gente chama de árvore o quê? Árvore pulmonar. Não sei se você já ouviu falar essa expressão. Porque é semelhante justamente a uma raiz de uma árvore. Isso é importante, esses segmentos, esses filamentos, porque é isso que justamente vai fazer captar toda a região do pulmão, e no final dos brônquios terminais a gente tem alguns sacos. Esses sacos é o que nós chamamos de alvéolos, né? E qual é a função desses alvéolos? A função desses alvéolos, por ele ser uma estrutura microscópica, ele vai permitir o quê? A difusão, a troca entre os gases, a troca entre o dióxido de carbono para o oxigênio. Então, quem vai permitir justamente essa troca são os alvéolos. E aí vai outra anotação para você fazer. Abaixo do alvéolo, a gente vai ter o que? Vasos sanguíneos, lembra lá do sistema cardiovascular? Esses vasos sanguíneos, eles são compreendidos por uma grande quantidade de células, que vai dar a coloração avermelhada do nosso sangue, que a gente chama de hemácia ou eritrócito, né? Lembra que eritrócito vem do grego, significa em cor avermelhada, né? Erito, vem de vermelho. Pois bem, o que vai acontecer? A hemácia ou eritrócito, ela tem grande quantidade de ferro. Então esse ferro ele vai se ligar o oxigênio ele vai se ligar ao ferro, permitindo que a hemácia carregue esse oxigênio dentro dela para levar ele para a célula. A troca de gases ela vai ocorrer através de um processo que a gente chama de difusão. Não é, professor? Quem é bom em citologia? Eu pensava que difusão só ocorria só na célula. Não é, meu senhor? A hemácia é uma célula, não é isso? Então, ela vai permitir. Agora, isso é uma questão que cai muito em prova. No momento que a hemácia ela capta o oxigênio para dentro dela, ela vai captar através de uma coisa que a gente chama de oxihemoglobina. O que é oxihemoglobina? É a ligação da hemácia com o oxigênio. Agora, quando a hemácia ela se liga com o dióxido de carbono, a gente chama de carboxiemoglobina. Então, são duas coisas importantes de você entender. Tá? Uma coisa interessante você saber, no momento que a hemácia ela tem pouca quantidade de ferro dentro dela, a ligação de oxigênio que ela se torna dificultosa. Tanto é que existe um tipo de complicação que vai fazer parte do nosso sistema hematopoético, que a gente chama de anemia ferroprívia. A anemia são uma porrada, mas uma delas a gente chama de anemia ferroprívia por quê? Porque é um tipo de carência de ferro. Essa carência de ferro faz com que a hemácia ela venha ter o quê? Dificuldade de captar oxigênio. Qual é o sinal que esse camarada vai ter com anemia? Ele vai ter o quê? Ele vai ter apatia, ele vai ter perda, né, das atividades motoras, ele vai se tornar um camarada do quê? Cansado. Então, essa é a complicação ali da anemia. Devido ao quê? A diminuição de oxigênio. Para quem não sabe, o oxigênio, além dele ser o gás, o oxigênio vem de uma palavra que vem de ácido, oxi, né? Vem de oxidação. Oxidação vem de quebra. Para eu fazer toda a atividade no meu corpo, eu preciso de oxigênio para fazer as quebras das moléculas, das células, para, na realidade, eu fazer um processo que a gente chama de metabolismo. O que é metabolismo? Reação de uma célula para outra. Tá bom? Para quem já que eu estou falando muito rápido, pausa o vídeo, vai escrevendo no caderno e vai estudando isso aí. É bom que para quem não terminou os exercícios, termina agora, que depois eu vou adiantar a correção para vocês. Tá bom? Tranquilo? Então, retornando ao alvéolo, a gente pode observar o seguinte, ó. Cadê? Isso aqui é o alvéolo, né? O saco alveolar. Olha só a artéria, levando aqui a hemácia, ó. E aqui eu consigo fazer a troca, ó. Olha aqui, ó. Se você reparar bem aqui o saco alveolar, e entre o saco alveolar e uma artéria, eu tenho uma membrana. Essa membrana que a gente chama de membrana respiratória. Então, a troca de gases vai ocorrer entre o alvéolo e a artéria, através de um processo que a gente chama de difusão, e isso só vai ser permitido através do quê? Das moléculas, que a gente chama de oxihemoglobina, ligação do oxigênio com a hemácia, e a gente só vai conseguir retirar o dióxido de carbono que estava ali ligado à hemácia. Ela estava ligada à hemácia, por quê? Porque ela estava com uma molécula que a gente chama de carboxiemoglobina.
Show, tranquilo? E o nosso alvéolo, né? Ele está recheado de células que fazem parte do nosso sistema respiratório, do nosso sistema imunológico, perdão. Essas células é que a gente chama de macrófago. Por ele estar no alvéolo, a gente vai chamar de macrófago alveolar. É por isso, gente, que quando nós temos qualquer tipo de infecção na região pulmonar, a nossa região ela fica bastante secretiva, tem muito muco. Por quê? Porque ali a gente vai fazer um processo, todo mundo sabe, a gente chama de processo de fagocitose ou pinocitose. Lembra disso? A diferença de fagocitose para pinocitose? Ah, fagocitose é quando engloba, pinocitose é quando a gente vai ter pseudópodes. Não, tem nada a ver só isso não. Né? A pinocitose ela pode estar envolvida com o sólido, né? Já a fagocitose ela vai estar envolvida ali, geralmente ali com substâncias de células vivas, né? E tudo mais. Então isso é importante a gente saber. Né? Então, tá aqui em relação ao alvéolo. Vamos agora aqui para o pulmão. Né? O pulmão, óbvio, nós temos dois pulmões, um direito, um esquerdo. Isso aí todo mundo sabe. Só que o pulmão, externamente, ele vai ter as estruturas. Na parte superior do pulmão, a gente chama de ápice. Isso é importante você saber por quê. O ápice do pulmão, ele está inferiormente a um osso. Esse osso é o que a gente chama de clavícula. E inferiormente à clavícula, a gente vai ter um tipo de arterioveia que a gente chama de arterioveia subclávia. Então, você que é de análises clínicas, no momento que você for fazer uma punção na artéria ou veia subclávia, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se você perfurar a artéria ou a veia subclávia, corre o risco de você perfurar o quê? A parte superior do pulmão. Qual o problema que vai dar no cara? Pneumotórax. Olha só que legal. Ah, mas por que pneumotórax? Porque a gente tem uma película que reveste o pulmão. Essa película é o que a gente chama de pleura. E no momento que você perfura a pleura, entra ar naquela região e o nome que se dá quando nós temos ar na região pleural é o que a gente vai chamar de pneumotórax. Professor, e quando é líquido? Quando é líquido a gente vai chamar de hidrotórax. Professor, e quando é pus? A gente vai chamar de quilotórax. Professor, e quando eu vou ter compreendido toda a pleura? A gente vai chamar de empiema, tá? Isso tudo que eu estou falando não é água na pleura. A água na pleura é uma outra doença que a gente vai chamar de derrame pleural. Por quê? Porque a pleura, eu tenho dois tipos. Eu tenho uma parte interna que ela vai se ligar ao pulmão. Como ela se liga ao pulmão, a gente chama de pleura visceral. E eu tenho a parte externa, que ela vai se ligar ali às costelas, não permitindo o atrito entre o pulmão e as demais estruturas adjacentes. Essa pleura que a gente vai chamar de pleura parietal. A separação entre a pleura visceral e a pleura parietal tem um espaço entre elas. Esse espaço é o que a gente chama de cavidade pleural. A cavidade pleural é um espaço na qual vai ter líquido. E esse líquido a gente chama de líquido pleural. Qual é a função do líquido pleural? O líquido pleural é importante para com que essas duas estruturas que você está me ouvindo falar, elas não causem atrito. E ali pode acontecer do quê? De ter algum micro-organismo e aumenta a viscosidade daquele líquido. E aí é o que a gente vai ter o quê? A famosa água na pleura. A gente vai pegar uma imagem, uma radiografia torácica, você vê a imagem completamente esbranquiçada. Aquele borrão ali é líquido que tem na região. Por quê? Porque um bom pulmão, ele tem que estar bem pretinho. Mas o que tem a ver cor? O que acontece? Aquela coloração escurecida, isso se dá porque o raio, né, o raio-x, ele entra naquela cavidade sólida e a gente consegue visualizar através daquela coloração escura. Quando eu tenho algum líquido, seja em que estrutura for, eu consigo ver o que? Um borrão. Tá legal? Então isso é interessante a gente ver. Então na radiografia o médico ele vai saber que, rapaz, esse camarada tá com derrame pleural. Vamos fazer o que? A gente vai fazer uma punção naquela região para retirar ali aquela água. Tá bom? Então, voltando à explicação, na parte superior a gente tem o ápice, na parte inferior a gente vai ter a base, né? E essa base automaticamente, né, inferior a ela, a gente vai ter um músculo que a gente chama de músculo diafragma ou diafragmático. Tem muita gente que dá ênfase apenas esse músculo, que todo mundo fala, é o músculo da respiração. Não, não é só ele da respiração. A gente tem outros músculos.
Só que ele é o mais importante. Porém, não é só ele que vai fazer a respiração, não. Tá? Se você aprendeu assim, você está aprendendo errado. Continuando a explicação. No lado esquerdo, no lado direito, ou melhor, no pulmão direito, a gente vai ter 3 tipos, não é isso? De fissura. Tá? Tô até que me corrigindo. Ó. Pera aí, cadê o mousezinho? Tá. No lado direito, a gente vai ter 3 fissuras. Falei anteriormente esquerdo, mas é direito, perdão. A gente vai ter uma fissura que a gente chama de fissura oblíqua. Ela vai separar, tá, o pulmão do lobo superior do lobo inferior. Tá? E a gente vai ter uma fissura horizontal, que vai separar o lobo superior do lobo inferior do lobo médio. Ok? Então, mais uma vez, eu tenho uma fissura que separa o lobo superior do lobo inferior. A gente chama de fissura oblíqua. E eu vou ter uma fissura horizontal que separa o lobo superior, o lobo inferior do lobo médio. Então, no lado direito eu tenho 3 lobos: superior, inferior e médio. Ok? Já no lobo esquerdo, eu vou ter apenas o quê? Um lobo superior e um lobo inferior. Esses lobos, né, eles são separados por uma fissura que a gente vai chamar de fissura oblíqua. Então eu tenho 3 fissuras na região direita. Se eu tenho 3 fissuras, eu tenho o quê? 3 lobos. Já na região esquerda, eu tenho apenas uma única fissura, que automaticamente eu vou ter apenas o quê? 2 lobos. Tudo bem? Tranquilo? Então, mais uma vez, pulmão direito eu tenho 3 lobos, superior, médio e inferior, melhor, né? E o lobo esquerdo eu tenho só o quê? Lobo superior e lobo inferior. Tá bom? Tranquilo? Bom, na região mediana do pulmão, eu vou ter uma estrutura que a gente chama de íleo, né? Esse íleo é importante para quê? Porque esse íleo é onde a gente vai o quê? Vai conectar as veias e as artérias, para fazer todo aquele processo que você sabe de troca gasosa, né? Que a gente chama de hematose, não é isso? Hematose é a troca gasosa, né? E hematopoese, né? É produção de células sanguíneas, tá bom? Tranquilo? Às vezes confunde, né? Então a hematose é a troca gasosa, tá bom? Ó, vamos lá. Terminar aqui. O que vai acontecer? A nossa respiração, né? Ó, agora eu estou falando da respiração. Quem faz com que o pulmão se expanda ou contraia é o músculo. Então isso é importante você saber. Então qual é a função do pulmão então, professor? O pulmão é como se fosse uma esponja. Só que ele não consegue se contrair por si só. Ele só vai se contrair e fazer a expansão através de musculatura. Porque ele, por ele mesmo, ele não consegue fazer isso. Então o pulmão não tem como. O pulmão é só ali o local ali onde vai ser direcionado o ar e no alvéolo onde vai fazer a troca gasosa. Ponto, acabou. Só que quem vai ter a função de fazer a expansão pulmonar ou a contração dele é o que a gente chama de músculo. Esses músculos, por terem essa função, a gente vai chamar o quê? Músculos, né, acessórios da respiração. Só que a respiração a gente tem 2 etapas. Uma etapa que é a inspiração, que é levar o ar para dentro da gente, e a outra etapa que a gente vai jogar o ar para fora, que a gente chama de expiração. Então eu tenho, na realidade, 2 músculos, um músculo ou músculos da inspiração e outro músculo da expiração. O que vai acontecer? No momento que a gente está fazendo a inspiração, eita, olha o corona aí. No momento que a gente está fazendo a inspiração, né, o par das nossas costelas ele é direcionado para baixo, ou melhor, o diafragma, perdão, ele é direcionado para baixo no momento da inspiração. E no momento da expiração, que eu vou jogar o ar para fora, o diafragma ele sobe. Então quem vai fazer isso? A inspiração, os músculos da inspiração é qual? Eu vou ter um músculo que a gente chama de esternocleidomastoide, são os músculos laterais aqui do pescoço,
permitindo a rotação da tua nuca. Eu vou ter os músculos que ficam acima da clavícula, que a gente chama de músculos escalenos. Cadê o mousezinho? Ele volta e some, tá vendo? Músculos escalenos. Eu tenho os músculos que eles ficam entre as costelas, que a gente chama de músculos intercostais externos. Por que intercostais? Porque é entre as costelas. Então, no momento quando você vai inspirar, esse diafragma ele vai, ó, ele desce, ok? E quando a gente vai fazer o processo da expiração, os músculos que estão envolvidos são esses aqui, ó, os intercostais internos, ok? Os músculos oblíquo externo, músculo oblíquo é o músculo lateral do teu abdômen. Eu vou ter um músculo reto do abdômen, tá? E eu vou ter um músculo transverso do abdômen. Então, são os músculos ali que estão envolvendo o processo da inspiração. Olha só que legal. No momento que a gente vai fazer a inspiração, os músculos intercostais, o que eles fazem? Eles fazem com que as costelas elas diminuam. E isso vai permitir o quê? O levante do músculo diafragma. Diferentemente da inspiração. Porque quando você vai inspirar, os músculos intercostais externos, eles vão fazer com que as costelas elas se abrem, permitindo o quê? A expansão do pulmão. Esse movimento de baixar o diafragma e levantar o diafragma é como se fosse uma alça de um balde, que você levanta e você desce. Levanta e desce. Tá legal? O que vai acontecer? Existe uma conexão clínica agora aí. Existe uma síndrome, tá, que afeta o sistema nervoso, principalmente a área motora. Motor é movimentação. Você vai entender quando a gente for falar de sistema nervoso. E eu não esqueci que eu tenho que falar da mialgia, né? Eu não esqueci disso não. Mas vamos voltar aqui à situação. Pois bem, a síndrome que eu vou falar aqui, a gente chama de síndrome de Guillain-Barré. É uma síndrome que o camarada vai paralisando os membros inferiores até atingir os membros superiores. Qual o problema dessa síndrome? Qual a complicação mais severa? O camarada ele vai ter o quê? Ele vai ter parada respiratória. Não é cardiorrespiratória não. Só que essa parada respiratória vai se dar porque está atingindo os músculos da respiração. Se os meus músculos da respiração ele para, automaticamente eu não consigo fazer o quê? A captação de ar. E aí eu vou ter uma coisa que a gente chama de bloqueador muscarínico. O que é bloqueador muscarínico? É um tipo de substância, seja toxina ou medicamento, que ela bloqueia a inervação do músculo. Bloqueando o músculo, ele não consegue nem fazer nem a sua contração, nem a sua expansão. E aí esse camarada ele morre. Tá bom? Para terminar, para fechar com chave de ouro, quem vai controlar a nossa respiração, né? Respiração é um ato involuntário. Você não pensa para respirar. Bem que tem gente que pensa. Então o que acontece? Por ele ser um ato involuntário, eu tenho uma estrutura que vai fazer justamente essa autonomia. Essa autonomia é que vai compreender o sistema nervoso autônomo. E quem compreende o sistema nervoso autônomo, né, uma das estruturas é o que a gente vai chamar de bulbo. E o bulbo, ele vai ter o controle justamente da captação de oxigênio. Ou melhor dizendo, o bulbo, que é uma estrutura pertencente ao sistema nervoso autônomo, ele que vai fazer o controle da nossa respiração. E nós só conseguimos controlar, ou melhor, a gente só consegue medir, né, a respiração, manter o controle. Quantas respirações por minuto esse camarada vai fazer? De 16 a 20 é o normal do adulto. Né? Esse camarada ele está tendo grande quantidade de respiração, que a gente chama de taquipneia. Esse camarada está fazendo pouca quantidade de respiração, bradipneia. Quem vai fazer isso, camarada, é o bulbo. Por quê? Porque o bulbo ele só aumenta a frequência cardíaca ou diminui na concentração de dióxido de oxigênio. Então, isso também é uma coisa errada, que as pessoas falam que o dióxido de oxigênio é ruim para o nosso corpo. Não, não é ruim. O problema é o excesso. O dióxido de carbono, ele que vai fazer com que o bulbo aumente a frequência cardíaca ou diminui. Tudo bem? Tranquilo? Tá? É onde a gente vai ter umas áreas aqui, né? Que a gente vai chamar de área pneumostática, área apneustática, né? Área inspiratória, área expiratória.
Por que o tiro na nuca mata o cara? Ah, porque é um tiro. Não, você tem que explicar isso. Por quê? Porque o tiro na nuca, ele vai atingir justamente a região do bulbo. E a região do bulbo, qual é a função dela? Controlar a respiração e controlar também o que? Batimento cardíaco. Por isso o camarada morre. Ele interrompe imediatamente essa comunicação e o camarada ali, ele falece devido a esse projétil ali que dá na nuca dele. Tá beleza? Tranquilo? Bom, com isso eu encerro para vocês esse slide de sistema respiratório. Leia atentamente, faça a sua anotação, não fica desestimulado, é assim mesmo, a gente está no momento que a gente precisa da colaboração de todos, uma mandoria só não faz verão, eu sozinho não consigo fazer sem a ajuda de você, aluno. Então preciso que você também me ajude nisso, tá bom? Eu coloquei esse vídeo aqui porque eu vi que algumas pessoas ficaram com algumas dúvidas no vídeo anterior. Então eu estou colocando esse vídeo aqui para você ficar mais certo daquilo que você aprendeu anteriormente, tá bom? Não desestimula mais uma vez, continua aí no foco aí que você vai conseguir aí o teu diploma que você tanto anseia, tá bom? Fica com Deus, eu encerro essa aula agora e daqui a pouco a gente coloca mais outra aula para você. Espera, demora para editar esse vídeo, demora para eu ter um tempo hábil ali para fazer o vídeo para você, que às vezes eu estou fazendo outro material para outra turma, então eu peço ali a colaboração ali de vocês, tá bom? Fica com Deus aí, um beijão e boa sorte a todos.